Fala galera, beleza? André Kazak aqui e o vídeo de hoje é para te falar sobre 3 motivos que te impedem de testar o seu próprio código. Tem várias coisas no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na forma como a gente aprende a programar, que acaba atrapalhando na hora de fazer testes. Não só os testes de unidade, mas também testes funcionais, testes manuais mesmo, para garantir que seu software tem um nível de qualidade aceitável ali. Tem várias coisas que te atrapalham, mas eu resolvi trazer para você os 3 principais motivos, aqueles que eu acho que pegam todo mundo, pega a maioria dos devs, e o que você faz para evitar que eles te atrapalhem aí. Para começar então, por que esse tema é importante? Por que eu resolvi falar disso agora? É porque muitos devs dizem que testam, só que a maioria não testa. Eu tenho observado muito isso no meu dia a dia, no dia a dia de outros devs das empresas da nossa área aí. É muito comum a gente ver a galera falar que testa, só que na hora H não testa. A gente mostra os problemas, fala que ó, aqui pode ter uma situação que tem bug, dá uma testada nessa situação aqui para checar. A galera escuta, fala que é importante testar, só que não testa. Muita gente também fala, prega ali que é bom fazer teste, pô, teste de unidade é legal, porque cobertura é isso, porque teste daquilo, e não entrega com teste. E eu agora comecei a pensar no porquê que isso acontece, né? Por que a galera fala tanto que testa, mas não testa, né? Será que a gente quer enganar nosso chefe? A gente quer mostrar para os outros que a gente faz um código de qualidade ali, mas na verdade não faz? Ou será que a gente, na verdade, a gente quer enganar a nós mesmos? A gente fala para os outros que testa porque a gente acredita que o teste é bom de verdade, só que no final acaba não testando. No final das contas, eu acho que isso acontece porque faltam 2 coisas nos devs que entram no mercado de trabalho hoje. Falta um pouco de instrução de fato, aprender a testar. A gente aprende muito a entregar o código, a entregar o software que vai rodar em produção ali, fazer if, fazer loop, fazer acessar banco de dados. E a gente foca pouco em como faz para testar esse código que a gente entrega. Não é só conhecimento técnico, falta também conhecimento técnico. Aliás, é muito comum você ver bons técnicos, bons devs que são muito bons tecnicamente, que têm dificuldade na hora de fazer teste, fica olhando para a tela pensando, pô, mas o que é para testar agora? O que eu vou fazer? A gente não ensina a galera a testar. Então é difícil quando chega no campo de batalha mesmo você vê a galera testando. Não vai testar. Se não sabe como testa, não sabe como começa um teste, não vai produzir isso no campo de batalha. A segunda coisa que eu acho que falta é um pouco de preparo mental. A gente não se prepara mentalmente para trabalhar no mercado corporativo ali, nas empresas de verdade. Pô, eu não vou ter todo o tempo do mundo para fazer teste. Eu preciso aprender a priorizar as coisas. Eu preciso entender de onde que vem esse requisito. Eu preciso de um monte de coisa. E esse preparo mental a gente não tem quando entra no mercado, né? A galera foca muito em ensinar código, de novo, mas não ensina a trabalhar de verdade. E aí todo esse preparo mental de como trabalhar, de como lidar com prioridades, como eu preciso entender o que é mais importante, o que é menos importante para o meu trabalho, eu acho que isso falta também. Então, é por isso que eu venho trazendo mais assuntos sobre mentalidade de testes aqui no canal, para ajudar a despertar um pouco mais desse lado, para fazer a gente pensar, trazer à tona os problemas que a gente tem, para que você comece a perceber esses problemas e aí você vai poder agir em cima deles. Então, como que esse conhecimento te ajuda? O que eu vou falar aqui hoje que você pode botar em prática aí no seu dia a dia que vai fazer a diferença para você? A primeira coisa é entender o que te motiva a ignorar os testes. Pô, por que a gente fala que é importante, mas quando chega na hora H a gente não testa? Tem algum motivo ali por trás, tem alguma parada ali que está fazendo você ignorar uma coisa que você diz que é importante, mas que no final das contas você não faz. E entender isso, como eu disse antes, traz à tona para sua mente, traz à tona para os seus olhos, para o seu pensamento ali de trabalho mesmo, que existe um problema, que aquilo acontece e que te impede de testar. E aí, a partir do momento que você entende, você vai ganhar a capacidade de furar esse bloqueio.
de passar por ele. Uma vez que você vê ele acontecendo, você entende por que aquilo acontece, você consegue aplicar uma ação ali, fazer alguma coisa a respeito, para evitar que aquilo te bloqueie, para evitar que você jogue seus testes de lado. Não são coisas muito simples de se fazer, é uma carga muito grande para quem já tem o bloqueio, né? É uma carga muito grande de tempo, de várias coisas ali que vão te pressionar na hora H para não fazer teste, mas tem que ser um pouquinho de cada vez. Primeira coisa que você tem que fazer é entender para depois conseguir melhorar e conseguir atacar esse cara aí. É isso que eu quero te trazer hoje. Mostrar para você quais são os motivos e te mostrar como que você faz no momento que você perceber que eles estão agindo ali, como que você faz para evitar que eles te atrapalhem. O primeiro motivo aqui, eu acho que é o maior de todos e é o que pega todo mundo. Não importa se você tem 18 anos, se você tem 50 anos, não importa se você tem 20 anos de área, se você acabou de entrar na área. Eu acho que esse pega para todo mundo e gera uma desculpa universal também para todo mundo. A pressa de entregar as nossas atividades. Todo mundo tem pressa de entregar. É impressionante, eu não sei se tem uma outra área que tem tanta pressa de entregar as coisas como TI tem. Em toda a área de TI, não é só na área de programação, né? Todo mundo está sempre atrasado. Você começa um projeto, o projeto já está 2 semanas atrasado. Você começa uma atividade, era para ter começado ontem. E aí é tudo na correria, sempre estamos na correria. Então, por estar sempre na correria, a pressa de entregar a atividade, eu acho que é o top 1 motivo que faz você deixar de testar. Pô, tenho que entregar. Ah, o teste fica para depois. Depois você testa. Primeiro você entrega, aí depois você vê se dá para testar ou não. É geralmente isso que a gente faz. A gente sempre pensa no teste como uma coisa secundária, uma coisa complementar, uma coisa que é opcional. Que já estou fazendo um trabalho muito bom aqui para te entregar. O teste é só a cereja do bolo ali para garantir que está tudo certo. E não é assim que funciona. Inclusive, esse tipo de pensamento dá a entender que testar é uma tarefa muito fácil. Que fazer teste num código de 500 linhas que você está entregando é molezinha. E não é assim. Testar dá trabalho. Aliás, testar dá muito trabalho. Às vezes dá tanto trabalho testar quanto entregar o código em si. Eu hoje estou fazendo uma atividade que é uma alteração muito sensível num sistema que faz cálculo. É uma alteração complexa, só que em termos de volume de alteração, não é tão grande. Só que eu preciso ser bem cirúrgico, entender aonde eu preciso fazer a alteração para não ter que alterar em um monte de lugar diferente, para fazer alterações melhores, para fazer o sistema ser melhor. E eu hoje estou gastando um tempo absurdo com testes. Eu diria para você que nessa atividade que eu estou fazendo hoje, 80% do meu tempo é com teste. É preparar todos os cenários de teste, entender por onde que aquele cálculo passa, quais são as variações, onde que pode impactar as minhas alterações, criar esses cenários. Eu já estou ali na reta final de terminar, eu gastei um bom tempo fazendo teste. 80%, diria, arrisco dizer aí, 80% do meu tempo fazendo teste. E só 20% para alterar. Para garantir que a minha alteração não está quebrando nada que já existe, para garantir que a minha alteração faz o que deveria fazer. Muitas vezes dá trabalho, só que gera resultado. E é isso que você precisa entender, o que é que você visualize. Testar gera resultado. Não tem coisa melhor para fazer você entregar um código de qualidade do que aprender a fazer teste. Dá trabalho, mas gera resultado. Se você não tem a ideia de que gera resultado de fato, você vai acabar ignorando. Esse é um grande ponto que eu sei que é difícil de entender. Todo mundo acha que gera resultado. Não acho que as pessoas falam, não, você testa aí que não vai dar em nada isso aí, dá na mesma fazer teste ou não. Eu não acredito que os devs pensam assim. Só que você precisa ver o resultado acontecer para ter certeza que ele acontece, né? Porque dá muito trabalho. E às vezes você vai achar que não vale a pena. Então,
Eu sei que a gente está sempre atrasado, eu sei que teste dá trabalho, mas ele gera sim resultado. Então tenha isso em mente. E quais são os fatores que causam essa pressa toda hora de entregar a atividade ali? Por que a gente, apesar de saber que o prazo está comendo ali, que está difícil, que a gente precisa entregar, o que na nossa cabeça aqui gera a sensação de que eu preciso entregar muito rápido para poder ter o resultado que eu preciso? E o que você pode fazer para evitar cada uma dessas causas aí? Ó? A primeira causa, geralmente você tem muita pressa de entregar a sua atividade porque você quer se livrar da tarefa para pegar a próxima. Como você olha para o seu cronograma, você olha para o seu quadro Kanban, você olha para a sua sprint, tem 300 zilhões de atividades lá para fazer, bate uma ansiedade de pegar logo a primeira atividade e passar ela para frente. Pô, preciso me livrar disso aqui, ó. Eu preciso vaziar essa pilha que está do meu lado aqui, ó. Não posso deixar o trabalho acumular. Então a gente instintivamente, principalmente quem é mais iniciante, a gente quer se livrar da tarefa. Pegar ela cara, preciso pegar pronto, tem que esvaziar minha pilha aqui. Bate uma ansiedade, eu sei que bate. Mas que você precisa entender para evitar esse problema aí. Dev tarefeiro é o que gera mais problema para o software. Porque o dev tarefeiro, ele pega a tarefa e é aquele que pega e quer se livrar logo. Ele entrega muito. Entrega 5 atividades por dia. Só que esse dev, geralmente, ele sempre deixa uma tartaruga escapar. Não tem mágica. Você precisa correr com as coisas e acaba não olhando para tudo que você precisa olhar. Então, não seja o dev tarefeiro. Começa a se perguntar se realmente vale a pena. Quantas vezes, caso você seja um desses devs tarefeiros aí, quantas vezes você já não passou por isso? Você pegou uma atividade, é só uma linha, sai alterando, entrega e já era. E aí quando coloca para o seu QA testar ou para o seu cliente testar, ou às vezes já coloca direto em produção, o negócio gera um monte de problema. E aí você fala, acho que não era só uma linha para alterar, não. Quantas vezes isso já não aconteceu com você? Quantas vezes você já não viu algum coleguinha seu que é tarefeiro, que é tarefeira, fazer isso? Entregar na correria e deixar as coisas passarem. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu sei que você tem um monte de trabalho para fazer. Mas é melhor você entregar uma coisa de qualidade do que ficar refazendo serviço toda hora. Atrapalha o time, inclusive. Não é só você. O dev tarefeiro gera muito problema. Gera problema para o sistema e gera problema para o time. Atrapalha o time. A pessoa deixa um monte de coisa para refazer depois lá e você precisa ficar consertando. Então não vale a pena ser tarefeiro. Não queira se livrar da tarefa. Para pensar. Leve o tempo que você precisa. Também não estou falando para você ficar o ano inteiro com a mesma atividade. Porque você está pensando em zilhões de situações e coisas. Não precisa ser assim também. Mas também não precisa pegar um negócio, alterar de qualquer jeito e mandar sua alteração para produção. Toma cuidado com isso. Dev tarefeiro gera mais problema para o time e para o software do que um dev que entrega com calma ali. Segunda coisa que geralmente acontece e que deixa a gente com pressa de entregar, né? A gente quer mostrar serviço, principalmente quem está começando na área. A gente tem uma visão de que entregar volume de trabalho é mais importante. Eu não sei se você já viu algumas vezes no LinkedIn, por exemplo, a galera manda print da tela do GitHub com commit todo dia. Um monte de pontinho verde ali no gráfico diário de commits do GitHub lá. Isso é legal. É bacana. Mas eu não sei se quer dizer alguma coisa exatamente. Será que quem entrega mais é necessariamente melhor? Será que quantidade faz tanta diferença assim para você mostrar serviço ou não mostrar serviço? Eu falo também que isso geralmente é para iniciante, porque quando a gente começa, a gente quer mostrar serviço de verdade. E não é por mal, não entenda que eu estou criticando exatamente quando a gente faz isso. É porque, deu trabalho entrar nessa vaga.
Deu trabalho entrar nessa empresa. Eu não quero perder meu emprego, preciso mostrar que eu sou capaz. Porém, mostrar que você é capaz nem sempre tem a ver com o volume de trabalho que você entrega. Tem a ver com a quantidade de valor que você entrega para a empresa. E não necessariamente quantidade, volume de código. Você tem um monte de commit na semana, não é necessariamente tão bom assim quanto você imagina. Pode ser bom? Pode. Mas não significa nada. E muita gente pensa também que assim, mas na empresa que eu trabalho é assim. Se eu entregar pouco, a galera fica me cobrando. Quer saber quando eu vou pegar a próxima atividade, porque está atrasado. Porque está todo mundo com pressa de entregar. Isso aí vai gerando uma corrida doida sobre tempo vezes atividade. Não vale a pena. Será que de verdade a sua empresa é assim? Começa a se questionar isso também. Muitas vezes você escuta de alguém. E esse alguém não necessariamente é o seu líder, não necessariamente é a sua diretoria, não necessariamente é o CEO da empresa. Muitas vezes a galera fala que precisa entregar com velocidade alta sem ter fundamento. Velocidade importa. Não estou dizendo que está tudo bem se você entregar uma atividade por mês. Provavelmente não vai estar. Mas eu não sei se você precisa entregar 2 atividades por dia. Eu não sei se você precisa dar 30 commits por dia. Eu não sei, não sei se vale tanto a pena assim. Né? Começa a se questionar, isso varia muito de empresa para empresa, de time para time. Uma outra coisa para você pensar aí, como que você quer ser reconhecido, como você quer ser reconhecida no mercado? Você quer ser conhecido como aquela pessoa que faz boas entregas? Aquela pessoa que coloca um trabalho de qualidade? Que produz um código bom, que é fácil de manter? Ou você quer ser conhecido como uma pessoa que entrega rapidão? Eu já escutei várias vezes a galera falar assim, mas todo time tem que ter alguém que é assim, alguém que desova o trampo. Não estou dizendo que é ruim ter essas pessoas, mas eu posso te afirmar com muita certeza que eu já tive que corrigir muito trabalho de dev tarefeiro, que estava ali na pressa, na sede de fazer a entrega, entregou de qualquer jeito. Aquilo resolve o problema para agora. Depois de 2 meses, começa a dar problema de novo. É assim que você quer ser conhecido, que você quer ser conhecida no mercado? Como alguém que passa lá e entrega muito rápido, só que depois tem que alguém lá corrigir? Eu não queria ser conhecido assim, não. É uma opção de carreira. Mas é como eu disse, o dev tarefeiro sempre deixa a tartaruga para trás. Não tem como. Não dá para prestar atenção nos detalhes se você está querendo só correr para frente. Não dá para olhar a paisagem se você só corre olhando, querendo chegar na linha de chegada ali. Então, pensa nisso. Como você quer ser reconhecido? Isso faz diferença. Às vezes, entregar volume de trabalho não é sinônimo de mostrar serviço na sua empresa, não. É só uma coisa que falam e você comprou essa ideia sem saber exatamente o que era isso. Para pensar, porque essa é uma reflexão bem interessante, né? Essa pressa de entregar a atividade, ela geralmente é nociva para todo mundo. E pressão existe em qualquer empresa. Em qualquer lugar que você for, vai ser igual. A galera vai falar para você deixar teste de lado. Vai falar para testar depois, quando der. Mas será que vale a pena? Será que é bom? Será que a pessoa que fala para você testar depois tem o mesmo compromisso com o software como você tem? Será que ela vai te ajudar a arrumar o problema depois? Ou será que ela só fala e vai embora? E quando dá 6 horas ela vai embora para casa e para de trabalhar? Pensa nisso. Pressa é um negócio complicado. Como eu disse, preparo mental. A gente precisa se preparar para lidar com a pressão. Né? Entender que, apesar da pressão, apesar de estarmos sempre atrasados, a gente precisa fazer aquilo que é importante. E teste é importante para te dar qualidade. Então, pressa nunca pode ser uma desculpa para você deixar de fazer teste. Apesar dela ser o top 1 desculpa aí que a gente usa. Segundo motivo que faz a gente não testar é não entender o que precisa ser feito. Cara, como eu tenho visto isso acontecer nos últimos meses. A galera não entende direito o que tem que fazer. É impressionante.
Se você não sabe o que tem que fazer, é óbvio que você não vai saber testar. E quem não sabe testar, não sabe o que tem que fazer, também não consegue enxergar o impacto da alteração no sistema. E isso é crucial. Se você não enxerga o que a sua alteração vai fazer lá, é melhor não fazer. Por que você vai alterar um negócio se você não sabe o que acontece se você mexer? Não faz nem sentido, né? Então, esse é um motivo que eu acho que ele não é o top 1 dos motivos que mais faz você parar de testar, mas eu acho que esse é o pior deles, né? A gente deixa de testar porque não entende o que precisa fazer. E aí não sabe testar, começa a gerar um monte de outros problemas. Então ele não é o top 1 das desculpas, mas eu acho que ele é o top 1 do impacto. Ele é o que gera mais problema pra gente quando o software vai para produção. E aí o que causa esse problema de não entender o que precisa ser feito, né? E o que você pode fazer para evitar que isso aconteça com você? A primeira coisa que causa é não saber o que o software faz. Cara, é impressionante como a galera não para entender o que o software que ela mexe todo dia faz. Pô, será que você entende de verdade que o software que você mexe ali, que você já está dando manutenção há 1 ano, você entende o que ele faz de verdade? Você sabe como que a empresa usa esse software? Como que ela ganha dinheiro com ele? É mega importante saber esse tipo de coisa. Não é superficialmente. É entender de fato. Entender por que pediram para criar um sistema desse. Por que o sistema existe. O que ele faz de bem para a empresa. Eu sei que às vezes é ruim de falar assim. Eu até gravei um vídeo recente sobre isso. Vou deixar ele linkado aqui em cima, caso você não tenha assistido, que fala exatamente sobre isso. Você precisa entender o que o software faz para poder testar ele. Senão, não tem como. Agora, o que pode te ajudar? Nesse vídeo tem várias dicas que te ajudam a entender o que o software faz. Vou dar uma resumida com algumas coisas que eu coloquei lá. Procure entender sobre o negócio da empresa. O que sua empresa faz para ganhar dinheiro? Eu não consigo entender como que as pessoas trabalham numa empresa se elas não sabem como que a empresa ganha dinheiro. Porque o software é uma ferramenta para ajudar a empresa a ganhar dinheiro de algum jeito. Porque ela automatiza um processo que era manual. Ou porque ela faz alguma coisa que as pessoas não conseguem fazer, eventualmente, sei lá. Mas, de alguma forma, ela contribui para a empresa ganhar dinheiro. E isso é mega importante, porque isso norteia as decisões que você toma. Inclusive, se você precisa testar algumas coisas ou não. Pô, será que essa minha alteração faz parte de um caminho mais crítico do software? Ou será que ele é uma funcionalidade que quase não é usada? Tudo isso faz parte de saber o que o software faz. Então tenta entender o que é um negócio da empresa. Porque isso vai fazer você tomar decisões melhores. Um segundo ponto aí, fala com o cliente, troca ideia com ele. Ele é a melhor pessoa para te falar o que o software faz. Porque o seu cliente usa esse software todo dia. Talvez você tenha contato direto com o cliente, se for um software interno da empresa, por exemplo. Talvez você não tenha, talvez o seu cliente seja o cliente final mesmo. Se você faz um app de celular, por exemplo. Mas provavelmente tem pesquisas. Tem alguma coisa ali. Tem comentários nas App Stores. Você consegue ter algum contato com a opinião do cliente. Então fala com ele, de algum jeito. E ele vai te mostrar, vai te fazer entender melhor o que o software faz de verdade. E um ponto muito importante aqui é se concentrar em aprender essas coisas. Não só em escrever código. A galera de dev é muito focada em entregar código. No técnico, no if, no list, no iList, no iCollection. E às vezes ignora o outro lado do trabalho. Então, se concentra também em aprender sobre o negócio, sobre por que você está fazendo uma feature nova no sistema, sobre por que você precisa que o seu cliente precisa que você faça alguma coisa. Isso te ajuda a entender sobre prioridades. E aprender priorização é fundamental para poder fazer teste. Porque se você não tem tempo, você precisa aprender a priorizar. E quanto mais você aprende a priorizar, mais tempo vai sobrar para você fazer teste. Então isso é mega importante. A segunda causa aqui que
te atrapalha na hora de entender o que precisa ser feito ali nas suas features, é não saber analisar requisitos. Cara, também incontáveis vezes eu já vi devs muito bons tecnicamente que são zero de requisitos. A pessoa focou 100% da habilidade dela em técnico, em entender software e recursos do framework. Isso é muito legal. Só que se você não aprender a analisar requisito, não vai dar em nada. Sua carreira vai morrer. A análise de requisitos é essencial para qualquer dev. Qualquer dev. Não é porque você é mais novo, porque você é mais velha, porque você é mais experiente, menos experiente na área, na empresa. Não tem nada a ver. Analisar requisito é uma habilidade que não tem a ver com empresa nenhuma. É você saber falar com seus clientes. É saber ler o requisito. Saber explorar um requisito. Que passa também por entender o que a empresa faz, o que o software faz. Isso são coisas que são importantes para todo mundo. E para testar, é essencial saber análise de requisitos. Por que você acha que você para na frente da tela do computador e fica pensando lá, pô, por onde começa a testar isso? Como testa? Você não sabe testar porque você está focando só em código. O teste, ele não começa no código, não começa no seu projeto de teste de unidade. Não começa com um test method. Seu teste começa no requisito. Se você não aprender a analisar requisito, você não vai conseguir fazer teste. Ou você vai fazer aquele monte de teste nada a ver lá que não testa nada. Cansei de ver dev testando retorno de mock, dev testando classes que não estão conectadas no código de produção, porque eles não sabem testar, eles não sabem de onde sai aquilo. Eles não entendem o requisito, não sabem como que a coisa começa e onde termina a funcionalidade, onde ela começa. Não sabe. Então, entender requisito, analisar requisito é fundamental para testar. Uma coisa que é muito importante aqui também para desenvolver habilidades de análise de requisitos é aprender a se comunicar. Como tem devs que não sabem conversar com o cliente. Muitas vezes não sabem trocar uma ideia de fato, né? Começar a falar de algum assunto, mesmo que seja aleatório. Às vezes tem vergonha de perguntar. Eu não estou recriminando se você é tímido ou tímida. Eu sou uma pessoa introvertida, mega introvertida, inclusive. É difícil para mim também. Sei como é. Mas esse tipo de coisa não pode te impedir de fazer um bom trabalho. Então, aprender a se comunicar, aprender a puxar uma conversinha, um lero-lero, ajuda muito. Quando você tem intimidade com o seu cliente, quando você consegue trocar uma ideia com ele, mesmo que seja só de trabalho, você consegue mais informações. E isso é uma coisa que muita gente acha que é natural. Ah, mas a pessoa é super comunicativa. Existem pessoas mais comunicativas e menos comunicativas. Acho que existe sim um talento nato que algumas pessoas têm para isso. Mas isso é uma coisa que você aprende. Então não tenta ficar aprendendo na marra. Tem gente que acha que esse tipo de coisa, skill de comunicação, você vai aprender trabalhando. E não vai. Procura cursos disso. É por isso que no meu curso de desenvolver testes tem uma área que fala só sobre análise de requisitos. Para você aprender a tirar o requisito da cabeça do cliente. Porque tem técnica para aplicar. Tem técnicas de oratória que você pode usar também. Mas tudo isso aparece em outros cursos. Vai estudar sobre o assunto. Não fica focando só em aprender sobre RabbitMQ ou sobre a AWS ou sobre não sei o que. Tem outras coisas que você precisa aprender também. Isso vai te ajudar não só na carreira de dev, vai te ajudar com outras coisas. Se um dia você almeja um cargo executivo, ser um diretor, uma diretora, alguma coisa assim, você também vai precisar de skill de comunicação. Então, não é uma coisa que você vai aprender que vai para o lixo. É bom para você. Vai atrás, aprende a se comunicar. É mega importante. É o começo de qualquer coisa que tenha a ver com teste aqui para a área de tecnologia. Se você não aprender a se comunicar, não vai rolar. E isso não entra na sua cabeça por osmose. Você tem que parar e tentar aprender mesmo. Focar em aprender, senão não vai. Então, aprender a analisar requisitos é importante e se comunicar também. Lembra disso aí que eu falei.
O terceiro e último motivo que te impede de testar: ter alguém que testa no seu lugar. Isso acontece muito em empresas que têm QA, em empresas que têm um cliente que faz testes também. Essa aí vira a muleta master de todo mundo. Porque a galera, sei lá, deixa de lado o negócio, né? Ah, não, mas já tem alguém que testa lá o QA, o cliente testa. E eu não sei se você tem noção disso, eu não sei se também na sua empresa tem alguém que testa. Hoje em dia, a maioria das empresas tem QA, trabalhando mais próximo talvez do cliente do que da área de tecnologia, mas tem alguém que faz teste ali. E se você começar a analisar os times que dedicam muito teste, né, delegam muito teste para a área de QA, para a área cliente fazer, tem discussões homéricas sobre o que é bug, o que não é bug, o que o cliente pediu, se ele pediu certo, se ele pediu errado. Eu sei disso porque eu já passei por isso várias e várias vezes. Demorou muitos anos na empresa onde eu trabalhava para a gente começar a desenvolver um fluxo melhor de informação nesse sentido. A gente tem lá uma área que faz testes e aí acontecia isso direto. A galera ficava reclamando porque tem muito bug. Ah, mas você está abrindo bug de coisa que não é bug. Cara, isso gera um estresse monstro. Gera um estresse monstro. Vira uma cultura de bang que é loucura. Então, muita gente acha que é bom ter QAs, que é legal ter. É bom. Não estou dizendo que é ruim, não. Só que ter essas pessoas para testar lá não tira a sua responsabilidade de fazer teste. E esse é que é o ponto principal. Então, o que causa esse problema, né, de ter? Por que ter alguém que testa na empresa, que em teoria é uma coisa boa, uma coisa positiva, mas por que isso faz a gente não testar, né? Por que ter essas pessoas faz os devs deixar o teste de lado e entregar de qualquer jeito mesmo para a galera testar aí? Duas frases resumem esse motivo aí. A primeira delas: testar é o trabalho da outra pessoa, não é trabalho de devs. E aí, como eu disse, não tem nada de errado de ter um time de teste. É até bom. Acho muito interessante. Porém, não significa que a gente não tem que testar. Esse aí é o discurso da preguiça. Eu sei que é duro falar desse jeito e talvez você fique dolorido aí com o que eu vou falar. Mas é uma triste realidade. A gente, quando tem uma outra pessoa para fazer esse trabalho, a gente fica com preguiça. Quantas vezes, por exemplo, você já não viu uma galera no escritório deixar lixo em cima da mesa? Porque fala que tem alguém que passa lá e faz a limpeza. Cara, é só jogar no lixo. Às vezes o lixo está embaixo da mesa. Às vezes o lixo está a 5 metros de distância. Levanta a bunda da cadeira e vai lá jogar o lixo no lixo. Não é porque tem alguém que faz a limpeza que você pode jogar lixo no chão do escritório, certo? Com o teste é a mesma coisa. Você não pode deixar o teste de lado só porque tem alguém que testa para você. Aliás, a pessoa não testa para você. Ela tem as suas próprias obrigações. Para pensar no mecânico, por exemplo. Você leva o carro no mecânico. Ele troca o fluido do freio do seu carro. E se o mecânico não testasse o carro antes de te entregar? Você ia ficar feliz? Porque se funcionar, tá tudo bem. Mas assim, e se você pisar no freio, o carro não freia? O que você vai fazer? Você vai lá, volta no mecânico e quebra o pau com o mecânico. Como é que você me entrega o carro sem testar? Sem testar o freio, que é essencial. Será que você não está fazendo isso também com o seu cliente? Você está lá entregando um software, uma alteração no software num ponto crucial, que é a principal funcionalidade do software, e você entrega ela sem teste. Aí você bota em produção, o negócio quebra, não funciona, e você acha que o seu cliente vai se sentir como? Ele vai se sentir como você se sentiria se o seu mecânico te entrega o carro com o freio quebrado. É isso que acontece. Então, teste é nossa responsabilidade. Não fuja dela. Eu sei que é ruim ouvir, mas é o discurso da preguiça você falar que outra pessoa vai testar. Para pensar nisso, porque dói quando é com você, mas às vezes não tá doendo quando é com os outros. Você não tá vendo a dor dos outros. Uma coisa para você pensar também. Muitas vezes
A gente delega o teste para um QA, para o seu cliente, e aí fica nessa correria, nessa discussão de bang bang aí, essa cultura de bang bang. Não, você não entregou, você entregou errado, você que testou errado. E isso gera um estresse. Quando você está desenvolvendo, apesar da gente estar sempre na correria, você está num momento que tem menos pressão. Então pensa, se você prefere testar quando a coisa está tranquila, que é antes de chegar no seu cliente, é antes de chegar em produção, ou se você prefere que o negócio dê problema em produção e aí você precisa corrigir um bug na correria. Às vezes você está correndo toda hora, você está saindo tarde todo dia, porque você está com preguiça de fazer teste na feature que você entregou. Porque você não está tentando olhar o impacto que a sua alteração gera dentro do sistema. Você está simplesmente se livrando das alterações, mandando para alguém testar. E aí, isso aí tá te custando, tá te dando um sosseguinho relativo agora, mas tá te custando um estresse monstro no futuro. E aí você tá tomando calmante ansiolítico aí, porque você tá empregando esforço no lugar errado. Para pensar nisso. Você prefere testar no sossego ou corrigir bug na correria? Faz toda a diferença isso para você. Por isso que eu disse, preparo mental. Falta a gente pensar nas coisas. Trabalhar de forma inteligente. Smart work. Não hard work. Não é trabalhar pesado. É trabalhar de forma inteligente. Para prestar atenção nisso. Segunda frase. Devs fazem testes viciados. Cara, cansei de ouvir liderança falar isso. Ah, o dev não pode testar, porque senão ele faz teste viciado, né? Foi ele que fez o código, aí ele vai testar viciado. Se você não aprender a testar, você vai fazer teste viciado mesmo. O que você precisa não é ter mais gente para testar o código para você. O que você precisa é aprender a testar. Se você aprender a testar, você não vai fazer teste viciado. Se você segue as coisas que eu falo aqui no canal, se você entrar para alguma turma do meu curso aí, você vai aprender. Pô, eu não vou focar em fazer teste do código, vou focar em fazer teste do requisito. Como é que eu testo o requisito? Fazendo uma boa análise de requisitos. Testar requisitos, não testar código. Se você testar código, focar em testar código, toda hora você vai fazer teste viciado. Não tem milagre aí. Você escreveu o código está na sua tela. Você quer fazer um teste do que está na sua tela? É óbvio que o teste é viciado. Você vai testar uma coisa que não necessariamente atende o que o usuário pediu. Você vai testar uma coisa que você entendeu que resolve o problema da pessoa. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. É até parecido, mas não é. O que você entendeu não é necessariamente o que o cliente precisa. Por isso que é teste viciado. Então, foca em testar requisito, não testar código. Toda vez que você for fazer um teste, para pensar antes qual é o problema que a sua alteração resolve. Se você começar a se perguntar isso, metade do problema vai embora. Tira da cabeça que dev não pode testar o próprio código. Isso aí é papo de chefe. Lembra que eu falei lá no começo? As pessoas que falam como você tem que trabalhar, na maioria das vezes, não estão comprometidas com o seu trabalho. Porque na hora que dá problema, é você que tem que sentar lá para corrigir. E a pessoa que falou, ela já desligou o computador e foi para casa. Para lembrar nas vezes que isso já aconteceu com você. A galera dando pitaco no seu trabalho, falando para você fazer assim, assado. E aí na hora que dá problema, os caras te ligam para você resolver bucha. E aí ele te liga lá do bar da esquina, enquanto você está sentado no computador resolvendo bucha lá em produção. Pensa nisso. O compromisso de resolver os problemas tem que ser seu, não é dos outros. Então você precisa assumir a rédea da parada. Se você só escuta o que os outros falam e não contesta nada, você vai ter o resultado de estresse aí, não vai ter teste, não vai ter nada. Bom, e para concluir a nossa conversa aí, eu quero lembrar você que testar faz parte do nosso trabalho. Eu repito isso várias vezes em vários vídeos aqui no canal, mas eu não vou cansar de repetir. Eu quero martelar isso na cabeça de vocês aí,
para que isso nunca mais saia. Teste faz parte do trabalho dos devs. Se faz parte do seu trabalho, é uma coisa que é importante, que garante a qualidade daquilo que você entrega. Então, pare de arrumar desculpa para não testar. Eu sei que esses 3 motivos, eles são gatilhos muito fortes, né? Pô, toda hora eu tenho pressa, eu preciso entregar, porque eu preciso mostrar serviço, porque senão vão me mandar embora. Ah, porque tem alguém já que testa no meu lugar, então, pô, já que eu tô com pressa, deixa a pessoa testar lá pra mim. Ah, eu não sei direito o que eu tenho que fazer, mas, cara, eu sei que é pra alterar essa linha aqui porque falaram, então vou alterar. Sabe? Para de arrumar desculpa pra não testar. Testar faz parte do seu trabalho. E outra, não fica se enganando. Não fica falando que você testou quando você não testou. E eu sei que muitas vezes você não faz por mal. Que você olhou lá e falou, ah, mas era isso que eu achava que era para testar. Se você não sabe direito como testa, pergunta. Troca uma ideia com o seu time. Se você tem um QA no time, é melhor ainda. Fala com o QA. Fala com o cliente. Pede ajuda para testar. Não fica acanhado, não fica acanhada aí no cantinho achando que, mas tá, acho que esse teste aqui eu acho que tudo bem. Você vai ver que quando você começar a fazer mais testes de software, principalmente teste de unidade, mas os outros testes também, teste funcional, teste manual mesmo. Entrar no sistema, clicar nos botões. Você vai ver que você vai ter muito mais segurança. Quantas vezes na sua vida alguém te perguntou se o negócio estava pronto e você falou, eu acho que tá. Ou assim, mas e aí, agora essa feature nova tá funcionando? Eu acho que sim. Não, eu acho não, cara. Quando você começar a testar mais, você vai ver que o eu acho parou. A pessoa vai te perguntar, funciona? Você vai falar, sim, funciona. Ou na pior das hipóteses, você vai falar, eu fiz tudo que estava ao meu alcance e para mim está funcionando. Mas vai te dar segurança. E isso é uma coisa que é impagável. Ter segurança de terminar o trabalho e dizer que ele está pronto faz muita diferença para o seu estado mental, para você ficar mais tranquilo, dormir tranquilo aí. E também para sua própria autoestima. Que você sabe que você fez um bom trabalho. É claro que nunca vai ser sempre perfeito. Vai ter bug, vai ter problema. Isso acontece, faz parte da jornada. Só que quando você sente a segurança de que fez um bom trabalho, o bug ele passa a ser um detalhe. Até porque depois que você faz teste, quando aparece o bug, é muito mais fácil de fazer alteração. Porque você vai olhar e falar, eu já sei porque deu problema. Eu não testei essa situação. Porque as outras situações eu testei, mas essa especificamente eu não testei. E aí fica fácil, você volta lá nos seus testes, coloca essa situação no teste e você vai ver que é muito mais fácil de alterar. É impagável essa sensação de segurança. Por último, vou deixar um pensamento aqui para você. Nada do que você faz dentro da sua vida, da sua carreira de TI, brota do chão. Tudo começa com um pequeno passo. Então, se você está com dificuldade de testar, se você caiu em alguma dessas desculpas aí todo dia e acha que não dá para fazer teste, porque você não tem tempo, porque você não tem conhecimento, ou porque você não entende direito se o sistema funciona, começa com baby steps. Faz uma coisa de cada vez. Começa com um teste. Faz um teste de unidade. Cria um teste automatizado, um teste funcional. Faz um teste manual. Todo dia. Quando você faz sua alteração. E aí, devagarzinho, passo a passo, você vai colocando mais testes. E aí você vai adicionando outras técnicas. Porque eu posso fazer um cenário de teste, aqui eu posso fazer uma análise de requisito. Aqui eu posso usar uma outra automação aqui. E vai fazendo isso devagar. Eu sei que parece que testar às vezes consome muito tempo e que é difícil. Mas você tem que ir devagar. Você tem que sair do zero. Se você sair do zero, você vai ver que a coisa anda. E não pode parar. É um passo de cada vez, todo dia. Um passo. Quando você vê, você já andou muitos passos. E aí, uma hora a coisa vai engrenar de um jeito que você nunca mais vai parar de testar. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um joinha. Se você gostou muito, assina o canal
porque ajuda a divulgar esse conteúdo para mais devs. E se você tem outras opiniões a respeito disso, você tem outros motivos que te impedem de testar e você não sabe exatamente como resolver, deixa um comentário aí no vídeo, a gente troca uma ideia, eu posso talvez resolver suas dúvidas, ou você pode também me mostrar outras coisas, que é sempre bom trocar essa ideia e aprender com vocês, beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.